Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, pessoal. Hoje é nosso quarto programa. Quarto.com. E hoje a gente estamos com um convidado muito importante. Não vou falar tão bonito porque é matemática. Se fosse português eu tava mais truncado. Meu nome é Felipe Romagnolo. Cauã está aqui comigo hoje de novo. E nosso convidado do dia, professora Cláudia. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Confesso que me senti honrada, né? Professor de matemática ser chamado para um podcast é uma coisa rara, né? Então, eu sou a professora Cláudia, eu me chamo Cláudia Francisco Pelati Teixeira, né? Sou professora de matemática, leciono já há 23 anos, já lecionei em rede particular, né? Estou no estado há 23 anos, também já tive outras profissões, digamos assim, né? Mas o meu forte mesmo é lecionar matemática. E eu posso dizer que eu tenho uma, não digo facilidade, uma afinidade em lecionar para o ensino médio. Tá? Eu me identifico mais com o ensino médio, com os conteúdos do ensino médio, com o propósito do ensino médio, né? Já lecionei muitos anos no fundamental, né, onde a gente ensina os fundamentos da matemática, por isso se chama ensino fundamental, é de lá que vem os fundamentos para seguir com o ensino médio e o ensino superior. Mas a minha afinidade maior é o ensino médio e o superior. Inclusive, o professor deu aula para nós dois no fundamental e agora no médio. Sim. Exato, cá estamos. Eu acho que antes da gente chegar na Cláudia professora, a gente podia começar um pouco antes. Tipo, como é que foi a infância da Cláudia? Todo mundo vê, eu vou ter aula com a Cláudia. Inclusive, quando eu fui chegar no 9º ano, eles falaram, não, você vai ter uma professora lá, professora brava de matemática. Nossa, e eu fiquei com medo. Eu também falei, nossa, Cláudia, nossa. Acho que a gente pode começar por aí. Como é que foi a infância da Cláudia? Sim, realmente, tem o fundamento que vocês dizem. Eu sou muito, digamos assim, ao mesmo tempo que eu tento deixar a disciplina leve, eu também exijo muito. Principalmente de mim enquanto profissional, né? Então, talvez é por isso que vocês tenham tido essa visão e essa minha fama, né? Eu brinco na sala que eu preciso manter a minha fama de mal, né? Então, né? Mas, enfim, falar um pouquinho da minha infância. Eu sou nascida e criada na Seção Jangada, aqui em Açaí, né? A minha mãe é filha de nordestinos. O meu avô é o Luiz Bizarria Silva, ele veio de Garanhuns para cá. Muito novo, fez vida aqui com a minha avó. Então, assim, eu tenho fortes raízes nordestinas. E a minha mãe, Maria Aparecida, ela se casou com o meu pai, Natalino. O meu pai de origem, o pai dele veio de Portugal, na Segunda Guerra Mundial. A mãe dele colocou ele num navio, o meu avô, e veio para cá, né? Veio para São Paulo e veio, né, fazendo vida até chegar em Açaí. E casou-se com a minha avó, Genoveva, italiana, ela nem falava português. Então, virou assim uma miscigenação muito, muito boa, né? Ao mesmo tempo que eu tinha a minha avó lá do Oxente, eu tinha a minha nona, né? Que nem falava meu nome, me chamava de Nina, né? Porque ela tinha dificuldade em falar Cláudia. E a minha infância foi toda lá na Jangada. A escolinha da Jangada, inclusive, levava o nome do meu avô, porque ficava na propriedade dele, né? A Escola Estadual José Francisco. Então, lá que eu estudei até a 4ª série, na época, né? E assim, depois vim estudar na cidade, né? Fazer o ensino fundamental, depois o médio, mas sempre morando lá. Eu me mudei para a cidade no ano em que eu me casei, porque eu me casei. Então, eu já estava no 2º ano da faculdade quando eu vim para cá. Mas a minha vida inteira foi na Jangada, né? Eu até falo que é a parte nobre da cidade. Né? E a sua primeira graduação, professora? Chegamos na parte da faculdade. Foi mesmo em matemática? Não. A primeira graduação? Não foi. Foi em ciências. Né? Eu sempre fui muito encantada por ciências. Só que ciências, ela é hoje em dia não há mais a faculdade de ciências específica. Né? Na época, a faculdade de ciências, ela me encantava porque ela abordava química, física, matemática e biologia. Então, nós passávamos 3 anos imersos nessas disciplinas. Tá? Depois que eu me formei em ciências, aí eu encarei mais 3 anos de matemática, porque daí você escolhia uma dessas áreas e ficava na faculdade mais um tempo só naquela disciplina. Então, eu fiquei mais 3 anos fazendo matemática. Concomitante a isso, né, sempre trabalhando, sempre dando aula,
Também trabalhei no setor administrativo da prefeitura aqui de Açaí, né? Então, assim, a parte da faculdade foi isso. Ciências e depois matemática, né? Que são áreas que me encantam muito. Eu considero áreas muito plausíveis, apesar de vocês acharem que matemática é abstrata, né? Mas eu sempre tento trazer o real para a sala de aula para ver que aquilo é aplicável em alguma coisa do dia a dia, né? Então, são disciplinas que me encantaram muito. Por isso, eu optei por ciências e depois matemática. E você chegou a atuar, professor, como nessa área de ciências? Porque eu mesmo conheço a professora somente como a Cláudia, professora de matemática. Chegou a atuar? Sim, eu dei aula de ciências muito tempo. E hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma turma de química. Leciono química para uma turma lá no Carrão. E eu também adoro química, adoro laboratório. Né? Eu fiquei por 2 anos trabalhando no laboratório da Unopar também, né? A parte de montar o laboratório, a parte de experiências práticas, né? Fiquei 2 anos, então é uma área que me encanta bastante também. Eu falo sempre que eu prefiro a matemática porque ela é muito simples. A minha visão sobre a matemática é muito simplista, porque é aquilo e pronto, não vai mudar. Né? Já na área de ciências a gente sabe que muda, português, história, geografia, né? São áreas que mudam muito. Né? A matemática não, ela é universal. Né? Por isso que me encantou tanto. A matemática é a língua mais universal do mundo, né? Se eu colocar 1 mais 1 em qualquer país, 1 mais 1 é 1. Então, exatamente. 1 mais 1 é 1? Nossa, e com o professor de matemática ainda na minha frente. A professora vai puxar sua orelha. Porque eu tava... Na verdade, ele quis dizer 1 elevado a 1. Exato. 1 elevado a 1. É porque eu tava pensando... Todo número elevado a 0. É que eu tava pensando na parte escrita. Escrito, não Vamos contornar. Não, isso aí passa. Passou. Bom, retomando, em qualquer lugar do mundo, 1 mais 1 dá 2. Então, bacana. Ô, professora, como que foi o primeiro dia na sala de aula da senhora? Nossa. Porque eu imagino que não deve ter sido muito fácil. Não. Professora, a senhora pode dar uma erguidinha no microfone? Tipo, assim, ó. Dá uma... Isso, melhorou? Isso, melhorou. Tá. Olha, o primeiro dia em sala de aula foi uma turma que eu peguei lá no Paudalho. Tá? A escola hoje em dia é na seção Cebolão, se chama Valéria Ambros, mas naquela época era a escola do distrito do Paudalho, né? E eu jamais me esquecerei daquela turminha, daqueles alunos, jamais, né? Tem um aluno que marcou muito, vou até comentar sobre ele, é o Davi. O Davi, hoje em dia, ele é agrônomo ou técnico do IAP, ali de Ibiporã, e ele foi meu aluno lá no Paudalho pelos 4 anos, depois ele foi para o ensino médio no Carrão, quando eu pedi remoção para o Carrão, então a turminha foi toda comigo, né? E eu me sinto muito feliz e honrada, porque assim, são alunos que deram muito certo, sabe? São alunos, eu tenho uma máxima comigo que é assim, que o sucesso dos meus alunos é o meu sucesso. Né? Independente se ele fez faculdade ou não, se ele é uma pessoa de bem, se ele não dá trabalho para a sociedade, ele deu certo, né? Então, eu fico muito feliz com isso, né? Então, essa turminha, ela marcou muito minha vida. E o primeiro dia de aula, nossa, eu me lembro assim, que eu tinha até medo de olhar, tudo pequenininho, sabe? Né? Tudo pequenininho. E imagina, uns pequenininhos desse tamanho, intimidando, né? 6º ano eles eram, 5ª série. Intimidava uma professora de 1,75 de altura, né? Eu ficava até com medo. Quando um menino falou assim, professora, eu falei, meu Deus, ele vai perguntar um negócio que talvez eu não saiba. Né? Enfim, mas sabia, mas eu me lembro assim, que aquela primeira semana foi muito tensa para mim. Né? Depois você vai se familiarizando, né? Porque eu sempre digo assim, que o que faz um bom professor, não sei se eu consegui alcançar isso ou se conseguirei, mas o que faz um bom professor não é só o domínio do conteúdo, é um conjunto. Então, ali tem a experiência do professor, que conta muito, tem a afinidade dele com a turma, com a equipe gestora da escola, com a equipe, né, pedagógica. Então, assim, é um conjunto todo, né? E quando a gente trabalha num lugar bom, como era o caso na época, eu trabalhava, né, a escola do Paudalho era muito, muito boa para mim, fui muito bem recebida. Então, assim, graças a Deus, tudo fluiu muito bem. Mas eu confesso que a primeira semana, nossa, foi bem tensa. Acho que aquele tempo de estranhamento, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu virei professora, e agora? Exato. Me deram um livro de chamada, eu falei, o que é isso? Né? Na universidade não me ensinaram que tinha que preencher um livro de chamada, né? Então eu falei, nossa, como faz isso? Aí o livro de chamada de todo mundo era bonito, o meu era cheio de recorte, não podia passar corretivo, no meu tinha, né?
No final do ano eu tive que passar livro a limpo, e bem quietinha, né? Não, tudo bem, eu passo. Imagina, em pouco tempo eu faço isso, né? Virei à noite passando livro a limpo. Né? Mas são ossos do ofício, digamos assim, né? Que são ossos, na verdade. Né? Mas foi um período de muito aprendizado, né? Nessa época, eu era recém-casada, eu estava no 2º ano da faculdade ainda, quando eu assumi minha primeira turma. E depois, até eu passar no concurso, foi bem difícil a minha trajetória, bem difícil mesmo, porque apesar de ter aula em açaí, eu falo isso abertamente para todos, apesar de ter aula em açaí, havia uma espécie de clã, e eu não conseguia pegar aula, né? Passava para trás, né? Ou corria a lista, me deixava de fora, né? Então, assim, eu passei muitos anos dando aula em Londrina. Eu ia na van, né? Então, lá em Londrina, eu dei aula no Vicente Rijo, no Lourdão, no Champanhar, tá? No João Rodrigues, no Cebeja, dentro da UEL. Nossa, muitas escolas eu passei em Londrina, porque eu não conseguia pegar aula aqui. Eu consegui firmar aqui em Açaí depois que eu passei no primeiro concurso, né? Aí eu passei no primeiro concurso, assumi em Londrina, peguei remoção para cá, e daí sim, daí de lá para cá, eu digo que foi direito adquirido, né? Não foi mérito nem QI, foi direito adquirido. Né? Aí depois, concomitante a isso, também um bom período eu trabalhei na prefeitura por 6 anos, né? Trabalhei na saúde, trabalhei na contabilidade, fui tesoureira por 2 anos. Né? Aí quando eu passei no outro concurso, eu fui ponderar. Né? O que valia mais a pena financeiramente? Apesar de eu ser apaixonada pelo setor financeiro, eu precisava ponderar. Eu tinha 2 crianças pequenas, eu precisava ponderar porque ia fazer todo o diferencial na vida delas. Né? Então, daí eu achei por bem seguir só com os concursos do Estado. Na época, eu havia passado tanto para ciências quanto para matemática. Aí, como eu já tinha um de matemática, eu falei, não, eu vou juntar tudo, fica uma linha só, né, para não diversificar muito. Mas ainda assim, ainda tem um pezinho lá nas ciências, né? Estou lá dando química no carrão, então ainda tem um pezinho nas ciências ainda. Né? Ainda tem um pouco de gosto por isso ainda. Sim, sim. E assim, professora, você falou um pouquinho sobre seu início de carreira e tudo mais, e todo mundo, eu imagino que vai ser seu início. As pessoas que vão dar certo, né? Todo mundo vai ter seu início. E, bom, professora, falando assim, mais como a senhora como professora, seja no início ou seja até hoje, qual foi a sua maior dificuldade? Você entrou, assim, dentro da sala de aula, a professora comentou que viu os menininhos, até se sentiu intimidada. Sim. Mas, professora, qual foi a sua maior dificuldade? Eu entrei aqui, meu Deus, quando você pensou nisso, meu Deus, eu vou ser professora. Veio bem isso. Eu acredito, sim, que no início da carreira, eu sentia uma certa dificuldade em associar o que era prático à matemática. Porque a matemática acadêmica, que veio comigo de formação, ela não tinha algo prático. Não haviam exercícios contextualizados mostrando para o aluno que aquilo está fazendo parte da programação de um celular, da tesoura do telhado de uma casa. Não tinha esses contextos, né, matemáticos. Então, eu tinha essa dificuldade. Tá? Mas só que daí a gente vai procurando formas de amenizar a dificuldade. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em educação matemática. Foi 1 ano presencial. Eu digo sempre que foi a melhor formação da minha vida. Nem mestrado, nem doutorado chegou perto dessa especialização. Eram professores renomados, a gente pagava super caro. E esses professores vinham de longe, ali na UEMP, em Cornélio, na época era FAFCOP, e eles ficavam o sábado inteiro com a gente. E ali, eu vou falar para você, ali meu mundo, enquanto professora, virou. Que foi logo depois da faculdade, sabe? Então, essa era uma dificuldade inicial, né? Que eu senti, mas fui em busca de sanar. E uma outra dificuldade que eu senti durante os anos foi sobre a indisciplina dos alunos, a falta de compromisso, a falta de presença dos pais enquanto pai, enquanto educador. Né? Até um certo tempo da minha carreira, eu dizia assim, eu não educo ninguém, eu ensino conteúdo e pronto. Né? Mas eu me via em certos embates dentro de sala de aula devido à indisciplina. Até que, participando de uma outra formação, porque a gente sempre procura, né, participar de formações, eu fiz uma outra pós em gestão escolar. E a minha dissertação dessa pós, né, o meu trabalho de conclusão, foi sobre indisciplina. E ali ficou muito claro para mim que a indisciplina do aluno não é um problema meu, é dele.
é dele. É dele na formação, na estrutura familiar dele, com o que ele traz dentro dele. Não compete a mim. Então, eu posso auxiliar, no mínimo, mas eu não faço parte da estrutura de formação dele enquanto pessoa. Eu posso contribuir um certo tempo com alguma coisa que eu falo em sala, com algum assunto que a gente discute, né? Mas a partir do momento que eu entendi que não é meu, ficou muito leve para mim. Né? Eu não vou consertar, eu sempre brinco, não vou consertar o filho de ninguém. Né? Eu tenho que dar conta dos meus, né? Então, assim, e às vezes falo, nossa, você enquanto professora fala isso? Sim, eu preciso falar isso, porque cada um tem que cumprir o seu papel, né? Outro dia, participando de um curso, vou até comentar com vocês, né? O palestrante falou assim, porque você tem que prestar atenção naquele aluno, porque ele carrega a história dos antepassados dele, coisa e tal. Eu falei, eu não vou olhar para isso, não, eu vou olhar para o aluno. Porque se eu for começar a me envolver com o que se passa, né, dentro da estrutura de construção dele enquanto ser humano, enquanto, né, pessoa, eu não dou conta. Né? Então, eu tenho que fazer muito bem feito o que me foi proposto. Então, para isso, eu preciso de planejamento, eu preciso de tempo e dedicação. Né? Então, são coisas, sim, que aparecem durante a nossa trajetória, durante a nossa carreira, e que a gente tem que ir procurando meios de contornar. Né? Eu sempre digo assim, que eu pretendo me aposentar muito lúcida e leve. Então, para isso, eu procuro meios para deixar minha aula leve, para que a indisciplina do aluno não aflore. Vocês estão comigo já há um bom tempo e vocês sabem disso. Isso faz parte de um conjunto de coisas também. É a minha postura dentro da sala de aula, é o meu respeito com o aluno, é a posição da minha voz, é o domínio do conteúdo, é a cobrança do aluno para ele fazer a parte dele. Eu não preciso cobrar. A minha presença já é uma cobrança, o meu olhar já é uma cobrança, ele sabe que ele precisa fazer. Né? Então, assim, mas tudo isso é um conjunto que vem formando o profissional ao longo da carreira. Quando eu estava para entrar no nono ano, não, que a Cláudia é muito brava, que não sei o quê. A gente foi estudar Bhaskara e veio com a musiquinha pra gente. Eu falei, Bhaskara, papá. Essa eu não lembro. Essa eu não esqueço, perdão. Essa eu não esqueço. Essa eu não lembro. Oh, calma, você tá difícil hoje também, hein? Não, filho, você falou que 1 mais 1 é 1. Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é o horário. Ô, professora, agora a senhora enquanto mãe, a senhora é mãe de 2 filhas? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Uhum. O professor de matemática ajuda a filha no trabalho de matemática? Por exemplo, chega a lista de exercícios, você vê seu filho fazendo, não, daqui. Pois bem, né? Então, Felipe, Cauã e o Yuri, que está aqui na produção, né? Eu devo confessar a vocês que eu, enquanto mãe, eu fui muito agraciada, mas muito agraciada mesmo. Deus me confiou duas pérolas, assim, que eu acho que... Eu sempre falo que elas são inigualáveis, porque, assim... Eu nunca precisei olhar um caderno, eu nunca precisei sentar junto para fazer tarefa. Eu me lembro de um episódio que eu sentei com a minha filha mais nova, ela fazia técnico e mecânica na UTF-PR de Cornélio, e eu sentei com ela, acho que umas 2 horas, para entender o paquímetro e para fazer alguns desenhos da disciplina técnica, né? Porque daí na minha formação enquanto matemática tem o desenho técnico, que eu também sou apaixonada. Então eu me lembro que eu fiquei umas 2 horas com ela ali, mas no mais, nunca. Eu já dei aula para minha filha mais velha, para a Natália, e eu me lembro que me irritava o capricho dela. Para vocês terem uma ideia. Então eu falo assim que eu fui muito agraciada, né? Nunca me deram trabalho em escola, né? Assim, deram trabalho quanto a comportamento, porque falava demais, conversava muito, né? Assim, o Felipe vai entender do que eu falo, o Yuri, né? O Cauã já é mais quietinho, né, Cauã? Mas, assim, termina o dele, vai querer ajudar os outros, né? Daí vinha aquela reclamação. Olha, Cláudia, conversa, né? A minha mais velha chama a Natália. Conversa com a Natália. Olha, Cláudia, conversa com a Larissa, né? A Larissa vai ficar brava de ouvir eu contar isso, mas a Larissa mudaram a Larissa de sala no Barão, porque ela dava conta do dela e ela queria passar de carteira em carteira. Aí mudou ela de sala para ver se dava uma amenizada, porque aquela turma estava com ela desde o prézinho, né? Mudaram ela de sala, ela ficou muito brava, porque lá ninguém achava graça das piadas dela, porque lá ninguém, né? 11 anos de idade, ela ficou muito nervosa. Aí a gente fez um acordo que se ela se comportasse direitinho, né?
aí ela conseguiria voltar para a turma de origem dela. E assim foi feito, ela se comportou direito. Foi, acho que, os únicos episódios, assim. Graças a Deus, não tive esse trabalho, assim. Elas sempre foram bem... na verdade, eu falo assim que elas aprenderam a sobreviver, né? Porque eu sempre trabalhei muito, muito, muito. E elas acabavam, acho que, fazendo a parte delas certinho, né? Graças a Deus. E deu muito certo, a receita deu muito certo, graças a Deus. Então, as filhas da professora era como o Felipe, assim, inteligente, mas tem que até mudar de lugar por causa do tanto que fala, né, Felipe? Tanto a Natália, que é a mais velha, quanto a Larissa. É mais ou menos nesse nível aí. Inclusive, eu estava muito feliz hoje que a professora não trocou de lugar hoje. Então, Não troquei. Mas eu troco vocês de lugar para o bem, tá? Não, com certeza. É para o bem meu, claro. É para o meu bem, né? Para que eu tenha domínio ali da situação. E vocês acabam vocês não percebem, mas quando eu faço uns remanejamentos, vocês acabam me ajudando, né? Até a própria presença de vocês perto de outros alunos faz diferença na sala, né? Isso a gente consegue perceber depois de alguns anos de carreira, mas é majestoso ver como isso funciona. É o tal do planejamento, né? Tem sempre que estar um passo à frente. Sim. Ô, professor, a senhora é professora há 20 e... Olha, eu acho que eu tirei um dossiê semana passada, um dossiê funcional do Estado, acho que está indo para 24 anos. 24 anos. Nesses 24 anos, a senhora já, por exemplo... tem uma escola com, sei lá, 3 professores de matemática. A senhora, por exemplo, já falou, nossa, eu sou muito melhor que eu sou professor. Ah, jamais. Jamais. Nossa, sabe, Felipe, eu tiro muito proveito do que eu vejo de diferente. Eu falo assim que eu não aprendo com erro, eu aprendo observando. A gente erra também, claro, né? Também aprendo com erro, mas normalmente observando. Então, eu falo assim que... Tem alguns professores de matemática aqui do município, por exemplo, e de outras escolas que eu passei, mas aqui do município, que eles são, assim, gigantes, sabe? No domínio do conteúdo, no domínio da sala, então aprendi muito. Não vou citar nomes, porque vai que eu esqueço de alguém, né? Mas, assim, enquanto profissional, por exemplo, vou citar uma, por exemplo, a Leni. A Leni é boa. Pois é. A Leni, quando eu passava pelo corredor, não parava, passava pelo corredor, e avistava ela na sala, ali já era um olhar diferente que eu tinha sobre a minha prática educativa, a minha prática educacional. Né? Um exemplo, né? Tem outra professora também que eu posso citar aqui, a Lucélia, lá do Carrão. Né? A Lucélia também. A postura, o nível do professor. Então, assim, eu nunca, acho que nunca me passou pela cabeça comparar, sempre agregar. Sempre agregar. Né? Mas a professora já parou, viu um profissional atuando, algum professor ou uma professora, e já pensou, já falou, olha, esse profissional aqui está de má vontade, esse profissional não está atuando bem. Já chegou a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de observação? Sim. Acontece, né? Acho que em todas as profissões, né? Eu posso falar até de mim mesma, Cauã. Tem muita coisa que eu faço e quando eu saio daqui, eu vou embora, eu penso, eu podia ter feito melhor. Eu tenho muita reflexão sobre a minha prática. Então, vocês veem que eu chego muito preparada, eu chego com tudo pronto. Né? Então, aquilo ali requer tempo, aquilo ali requer planejamento. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que às vezes eu falo assim, nossa, né, olha, parece que tem professor que é tão mais leve, né? Puxa vida. Acho que eu deveria ser mais leve também, né? Mas daí, quando eu vou planejar a minha aula, eu não consigo diminuir, eu não consigo tirar. Eu só penso em acrescentar, em moldar, em deixar aquilo mais agradável para o aluno. Né? Então, assim, eu acredito que em todas as profissões a gente tem esse olhar. Vocês vão para o mercado de trabalho e vocês vão ter esse olhar. Né? Eu me lembro quando eu trabalhei na prefeitura, eu ouvia muito o pessoal falando assim, que hoje em dia, gente, já mudou todo mundo também, o pessoal daquela época já aposentou também. Mas tinha uma fala muito, muito insistente lá, que era assim, todo mundo... como é que é? Deixa eu me lembrar certinho. Todo mundo é insubstituível, eles diziam. Né? E eu não entendia muito essa frase, depois eu passei a entender. Né? A sua maneira. Pode vir alguém que faça pior que você, mas pode vir alguém que faça melhor também. Né? Só que igual a você não vai fazer. Não vai ter. É o seu jeito, é a sua maneira, nós somos humanos.
Então, cada um vai ter o seu jeitinho, a sua prática, né? Então, assim, sempre vai ter a comparação de professor, de médico, de cabeleireiro, né? De engenheiro, de advogado. Sempre haverá essa comparação, né? O que para um é ótimo, para o outro... mas aquele lá, não sei não, hein? Né? Sempre vai haver, em tudo, para todas as profissões, né? Professora, nesses mais de 2 décadas de aula, como que... Já aconteceu, por exemplo, algum pai vir reclamar com a senhora sobre alguma coisa que a senhora sabia que estava certa, só que o filho falou diferente pro pai, ou coisa assim, e veio reclamar? Nossa, muito, muito. Eu falo que é a geração mimimi, né? Tem já tem alguns anos que eu me recuso a atender pai, né? Porque eu vi cada coisa e eu vou falar bem a verdade. Eu desenvolvi em mim uma expertise tão grande, eu considero assim, mas ainda tem muito que melhorar, que quando eu vejo que vai dar ruim, como vocês dizem, que não vai dar tão bom, eu já contorno a situação por ali mesmo, né? O aluno está errado, ele vai embora sabendo que ele está errado e feliz da vida, né? Para que eu não tenha esse contato, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que tem pais, que graças a Deus ainda é a maioria, né? Que assumem seu papel de pai mesmo, ainda nós temos situações adversas dentro do cotidiano da escola que a gente fica boquiaberto. Né? Então, assim, eu hoje em dia tenho evitado muito, mas já aconteceu, Felipe. Já, muitos. De vez em quando eu conto alguma historinha na sala, sem dar nomes, claro, né? Para dar uma animada na aula, para dar uma enrolada, né? Eu falo, não mata minha aula não, gente, eu mato aqui com vocês, né? Quando está o conteúdo bem pesado, aquela lista de exercício de A a Z, eu puxo um assunto do nada, assim, né? Uma política, né? Uma receita de bolo, só para dar uma distraída 5 minutos, depois a gente volta, né? É um minuto enrolação. É um minuto enrolação, adoro, né? Minuto enrolação. Professora, a senhora já deu aula para o fundamental e para o ensino médio. A senhora falou que a senhora prefere dar aula para o ensino médio. Como que, com certeza, a senhora já acompanhou alunos, por exemplo, que a senhora deu aula 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. Como que é acompanhar essa evolução da pessoa? Para mim, enquanto profissional, é encantador, né? Alguns nem tanto, porque eles encontram obstáculos, né, ao longo de tudo isso aí. Como eu falei para vocês, toda a primeira aula da semana, vocês são convidados junto comigo a tocar uma oração, né? E quando eu faço essa oração, eu dedico a todos os meus alunos em especial, tanto os que passaram por mim quanto os que estão ali comigo, né? Essa linha, digamos assim, essa linha do tempo, ela vai terminar, normalmente, esses alunos que eu acompanhei, ela termina em sucesso, tá? É aquilo que eu falei, mas ele foi para a faculdade, ele é um profissional renomado hoje em dia, não precisa, né? Se ele não se identificou com a formação superior, coisa e tal, não tem problema, ele sendo uma pessoa do bem, e eu repito, que não dê trabalho para a sociedade, né, que venha agregar valor à sociedade, deu certo, deu muito certo. Uhum. Inclusive, professora, voltando um pouquinho para o assunto sobre as interações da professora com os pais, os alunos, a professora bateu bastante na tecla que tem muitos alunos que enfrentam a disciplina com muita força. Já aconteceu o caso, professora, na sua trajetória profissional, que você teve que se envolver muito com tal aluno, ou por boa disciplina, ou por má disciplina, tanto levar para fora da escola isso? Cauã, não. Não. Nunca? Não, eu separo muito bem. Já aconteceu, por exemplo, já aconteceu um fato uma vez de um bateria alguns casos assim esporádicos, mas eu eu procuro ajudar, mas eu procuro não pegar aquilo enquanto sentimento para mim, né? Aconteceu um fato, por exemplo, na minha casa, uma certa noite, alguém tocou lá pedindo alimento, né? Se tinha janta, alguma coisa. Eu preparei um sanduíche, quando eu fui levar na porta, era um aluno. E ele falou assim para mim que ele tinha saído de casa e que ele ia dormir na rodoviária, né? Ele nem sabia que era eu. Ele bateu naquela casa como se fosse uma casa qualquer. Ele estava com fome, ele queria comer. E daí eu, né, trouxe ele para dentro, orientei ele, eu e meu marido, nós conversamos, né? Depois a gente ligou para uma tia, já que ele tinha se desentendido com a mãe, levamos até a casa da tia e pronto, né? Esse foi um fator, né?
Eu me lembro desse caso, me lembro de um outro aluno que eu encontrei no supermercado. Ele estava, eu não sabia que era aluno, eu vi uma pessoa estranha assim no mercado, daí estava com capuz na cabeça. Eu entrei, daí eu vi que o vigia do supermercado ficou meio de olho, daí eu fiquei meio assim, fui até ele, e ele dentro do supermercado, eu perguntei, você está com fome? Daí ele falou assim, tô. Eu falei, então vamos pegar um lanche para você ali na padaria. As meninas fizeram os lanches. Aí eu peguei meu pão ali da tarde, para tomar um cafezinho da tarde. Quando eu estava passando pelo caixa, paguei, ele falou, muito obrigada, vai com Deus. Ele deu 2 passos, olhou para trás e levantou o capuz. Era um ex-aluno meu. Aquilo acabou comigo, né? Porque daí ele falou assim, obrigada, professora. Eu estou fora de casa tem 3 dias e eu estou bebendo muito, né? Aí, o que eu fiz também? Né, nesse mesmo momento, eu acompanhei ele tomou o seu lanche ali, né, eu sentei com ele ali na porta do supermercado, ele tomou o lanche dele, e daí eu falei, você me acompanha até a saúde? Ele já era maior de idade, falei, você me acompanha até a saúde? Vamos conversar com o diretor de saúde para ver se ele pode te ajudar? E ele me acompanhou, e assim eu fiz. Deixei lá nas mãos do diretor de saúde na época, que é uma pessoa que tem toda a minha admiração, que hoje em dia acho que é o presidente da Câmara, o Juninho, né? Salvo engano. Sim. E eu também trabalhei alguns anos com ele na saúde, e ele de pronto atendeu ele de prontidão, o menino, sabe? Então, assim, foram 2 casos, assim, mas dizer que, eu me envolvi, peguei, não, né? De jeito nenhum, porque também eu tenho que ter esse respeito. A gente tem que ter um respeito com o limite do aluno, né? Ele tem uma história de vida por trás dele, então, se a gente for se envolver muito, né, não dá muito certo, né? Então, tem que ter o profissionalismo, né? Tem que ter esse olhar, se a gente sabe de alguma coisa, a gente encaminha para a pedagoga encaminha para os órgãos, né, que é responsável por tais situações, né? Mas a gente, enquanto professor, se a gente se envolver demais, a gente acaba extrapolando um limite, né? A senhora acha que ela tem uma dica para os professores não se envolvam demais? Não, acredito que é pessoal. Acredito que é de cada um. Acredito que vem da natureza de cada um. Né? Eu sempre me envolvi muito com planejamento de aula, sempre estudei muito, né? Eu terminei meu mestrado, comecei um doutorado, aí, como eu não tinha afastamento para dedicação exclusiva, porque precisa, então eu tive que deixar o doutorado, daí eu tenho meu mestrado, mas mesmo assim eu me envolvo com outras atividades, então assim, é do meu perfil, né? Eu me envolvo com o aluno dentro de projetos, por exemplo. Eu tenho um projeto da Fundação Araucária, que eu trabalho hoje em dia, e é para ensinar os alunos a fazer programação, né? Então, eu tenho ali um limite de acompanhamento deles. Né? Não apareceu, não fez atividade, não postou lá no Moodle, né? Essas coisas eu vou olhar. Agora, por quê? Porque aconteceu um problema lá na casa dele, coisa e tal. Então, ele e os pais têm que administrar isso, né? Eu tenho uma tutoria também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou tutora lá do curso de licenciatura em matemática e teve uma frase numa reunião que me marcou muito esses dias, que era assim, não se envolva muito com o processo. Nós queremos o resultado e o resultado de excelência. Né? Então, assim, o que você vai fazer para chegar até lá, você tem que dar seus pulos, como diz o outro. Você tem que estudar, você tem que preparar, você tem que planejar. Né? Quem está lá na ponta quer ver o resultado perfeito, redondinho, bonitinho. Né? O que você vai fazer para chegar até lá, né, desde que sejam caminhos corretos, está valendo. Né? Então, não dá para... Eu acho que é muito pessoal, Cauã. Né? Tem professor que ele se envolve mesmo. Né? Não é da minha personalidade. Então, a senhora tem muito desse profissionalismo de... o meu trabalho é professora, eu faço o que é necessário, dependendo eu posso me envolver, mas não demais. Como que é a relação de uma professora que já tem 20 anos de professor com uma direção? Porque, com certeza, o professor responde à direção. Sim. Já ocorreu, por exemplo, a direção mandou uma coisa para mim que eu não gostei, mas eu tive que fazer assim mesmo, porque era ordem, ou eu discuti com a direção e achamos o melhor caminho. Já teve alguma... Olha, eu sempre passei por escolas com uma equipe de gestão muito boas, que vão... Eu sempre falo assim, vou falar de Açaí, né?
Quando algum pai fala assim, não sei onde eu coloco meu filho, se é no Barão, se é no Carrão, eu falo, olha, onde você pôr tá bom, porque as escolas aqui, elas são excelentes. Né? Elas concorrem entre elas para serem as melhores, essa é a verdade. Né? Então, assim, desde a estrutura física, tudo. Então, assim, os gestores, gente, a gestão de uma escola, ela a gente fala assim, né? Nós temos na escola as instâncias colegiadas. A PMF, Grêmio, Conselho de Classe, são as instâncias. O presidente de todas essas instâncias colegiadas é o diretor. Existe uma hierarquia, e essa hierarquia precisa ser respeitada. Né? Nós temos, hoje em dia, uma gestão que a gente chama de gestão democrática. Então, assim, os diretores, eles se dão ao trabalho de ouvir a comunidade, ouvir as instâncias colegiadas. Eu estou no CEP, e isso é muito notório aqui dentro. Né? Eu também sou do conselho escolar, então sempre tem reunião, sempre tem atas. Tem um grupo de WhatsApp só sobre o conselho escolar, que daí reúne membros da comunidade. Né? Então, assim, não me lembro assim, de atrito nenhum, porque sempre foi muito claro para mim que há uma hierarquia. Né? E a gente tem que seguir essa hierarquia. Isso é em tudo, não é só na escola, não, na casa da gente também. Né? Lá, vamos supor, né, gente, numa casa, né, cuja hierarquia é respeitada, é pai e mãe que manda. Né? Às vezes eles não estão certos, você tem a sua opinião, mas é porque você não tem o olhar deles. Né? Você acha que eles não estão certos, você não tem o olhar deles. Te cabe o quê? Respeitar. Né? Então, essa parte do respeito sobre equipes de gestão de unidades escolares, para mim, sempre foi muito clara. Né? Tanto que eu nunca quis nenhum cargo, nunca quis me envolver. Né? Vocês nunca ouviram falar de Cláudia, diretora. Era uma Cláudia... das coisas... queimou uma pergunta, era uma coisa que eu ia perguntar. Você já ia perguntar? Se ela não tem que ter vontade de ser diretora. Vocês nunca ouviram falar de Cláudia, diretora, Cláudia vice. No máximo, Cláudia foi coordenadora de curso técnico. Né? Lá no Carrão, o técnico em administração. Mas eu, enquanto gestão, eu também não me identifico. Não consigo me ver gestora de uma escola. Porque daí... eu penso assim, eu posso mudar meu pensamento, a gente, sou bem flexível. Mas eu penso assim, que o diretor, ele precisa ser full time. Ele tem que estar o tempo todo, dedicação exclusiva. Né? E eu prezo muito o meu tempo. Eu falo assim que eu sou movida por um tripé. Deus, minha família e meu trabalho. Né? E eu prezo muito por o tempo que eu não estou aqui. O tempo que eu não estou envolvida com a escola. Né? Quando eu falo aqui é porque a gente está dentro da unidade escolar. Né? Eu prezo muito por esse tempo fora. Então, assim, eu não me vejo, né, em compromissos fora de horário, eu não me vejo... Enfim, né, acho que é mais ou menos por aí a ideia, sabe? E os gestores têm toda a minha admiração. Né? Meu marido tem uma frase, lidar com gente não é fácil. Né? Ele fala, prefiro lidar com boi. Mas, enfim. Meu pai fala a mesma coisa. É muito melhor mexer com bicho que mexer com gente. Uma vez o meu pastor falou que ele foi colocado em uma escolha. Mexer com a máquina ou ser o gestor. Inclusive, o gestor ganharia mais. Ele preferiu mexer com a máquina porque mexer com gente... Mas é necessário ter essas pessoas que se dispõem, abdicam de muita coisa da sua vida... para estar na direção de escolas, né? Porque é muita coisa, gente. É um mecanismo muito grande que envolve uma direção. Né? Então, eles têm toda a minha admiração e o meu respeito. Sempre tiveram. Inclusive, professora, aqui a gente já percebeu que a senhora separa muito bem a profissionalidade das outras partes da vida. Sim. Inclusive, professora, uma coisa que eu acho que admiro muito na senhora é que em toda aula você traz uma oração no início da aula. O que a professora acha que é importante trazer essa oração no início da aula, ou seja, no início do dia, mesmo que tenha 3 aulas, a professora traz essa oração? E a partir de quando a professora começou a fazer e teve essa ideia? Então, eu sempre peço, como nós temos algumas aulas durante a semana, no caso vocês terceirão, a gente tem 4 aulas, né? Então, eu sempre peço na primeira aula da semana, né? Puxar uma oração, às vezes peço para algum aluno. Eu penso assim, gente, que há uma força maior chamada Deus que rege todo esse universo. E tem coisas que aconteceram na minha vida, nessa trajetória minha, e que só é explicável graças a Deus. Quando a gente fala graças a Deus, realmente é no sentido literal da palavra, né? Eu não posso deixar em branco a ideia de que uma pessoa veio ao mundo há 2025 anos atrás
e que até hoje ela é presente na nossa vida. Que até hoje lê-se a publicação em homenagem a ela, que não foi Jesus que escreveu, lê-se essa publicação, prega-se o que ele disse e vive-se o que ele disse. Então a gente não tem como ignorar isso, né? Eu brinco, né? Eu falo assim, com uma pessoa que se diz ateu, ela é ateu até pegar uma turbulência no avião. Inclusive, já aconteceu, professora, de a professora puxar uma oração dessa e algum aluno protestar ou não gostar? Não, em sala não, porque eu faço em forma de convite. Mas eu já tive crítica de amigos pares, profissionais, professores, né? Eu já tive 2 críticas dizendo, olha, você não deveria fazer isso, porque você está ferindo o Estado laico, né? Mas eu deixo muito claro, né? É um convite. E quando eu sou convidada para algo que eu não quero, que eu não aceito, eu respeito. Então, essa é a minha primeira fala, né? Nós temos alunos de outras religiões, nós temos budistas, né? Nós temos umbandistas, nós temos espíritas. É uma religião. Por que não respeitá-los? Da mesma forma que eu percebo que eles também nos respeitam. Então, tudo isso, quando muito bem falado no início, do propósito do que é, né? E a importância do respeito pela religião do outro, né? E daí entra até num outro, digamos assim, numa outra seara, que seria o respeito por tudo. Né? É pela cor da pele, é pelo jeito de se vestir, é pelo cabelo, é por tudo. Cada um tem a sua identidade, né? Então, assim, eu já tive essa observação, digamos assim. Uma das observações foi até um pouco mais ríspida, né? Mas eu continuo seguindo. Eu sigo pedindo, né, convidando os alunos a fazerem, e aqueles que não se sentem bem, logo no primeiro dia eles já falam para mim, olha, professora, eu sou de outra religião, coisa e tal, mas, professora, segue enquanto vocês fazem, eu fecho meus olhos e eu vou fazer a minha oração. Perfeito. Né? E também já tive aluno, né, apesar da pouca idade, que se autodeclara ateu. Né? Já pedi para ele ler mais sobre o assunto, para ele entender o que realmente é. Né? Mas também respeita, fica quietinho, levanta, fecha os olhos. É um respeito, né? E assim, e pretendo continuar com isso, com a oração, porque eu acho que é o mínimo que a gente faz, é o mínimo, portanto que a gente recebe, né? É o mínimo do mínimo. Com certeza. Com certeza. Professora, a senhora tem, como a senhora falou, a senhora foi não formada, a senhora teve essa escolha entre 4 matérias das ciências básicas. Sim. Tem alguma coisa, a senhora escolheu a matemática porque foi o que a senhora mais gostou, mas tem alguma coisa das outras que a senhora fala, nossa, eu gostaria de trabalhar aquilo? Não a matéria inteira, mas tem um assunto ali que, nossa, aquilo ali é legal. Eu sou apaixonada pela genética da biologia. Nossa, entender os cruzamentos dos genes, né? Entender por que você tem determinada característica dos seus antepassados. Né? Isso sempre me encantou muito em biologia. Né? Eu confesso assim, eu escolhi matemática, mas eu sou apaixonada por biologia, por química e por física também, porque foram 3 anos de estudo intenso dessas disciplinas. Né? E eu digo assim, gente, eu falo sempre assim que eu sou filha da UEMP, de Cornélio Procópio, porque tudo que eu tenho em formação de excelência eu consegui lá. A minha turma de matemática, para vocês terem uma ideia, todos eles são concursados, todos. Então, assim, eu devo muito àquela instituição. Então, eu tenho afinidade, sim, com outros conteúdos, com outras matérias. Amo a matemática, né? Às vezes eu brinco na sala, eu falo assim, eu não gosto do que eu faço, mas eu faço bem feito, né? E essa brincadeira tem um cunho de verdade, tá, gente? Porque, né, como eu trabalho muito intensamente, né, trabalho muito, muito mesmo, tudo muito contado, meu dia tudo muito cronometrado, eu falo que eu trabalho com metas. Né? Até para lavar uma louça, eu olho para o relógio, falo, em 15 minutos tem que dar conta disso aqui. Né? Então, como eu tenho esse envolvimento todo aí com os meus horários, então, assim, você é apaixonada pelo que você faz? Não. Eu faço, já que me deram, já que Deus me deu, e eu pedi bastante para Deus, já que Deus me deu, eu fiz uma formação, né, Ele me deu forças para fazer uma formação, então eu vou fazer bem feito. E outra, né, eu falo assim, eu sempre estudei em escola pública. Então, eu venho lá da escolinha da Jangada, passei pelo Barão, passei pelo Carrão, passei pela UEMP, tanto em ciências quanto em matemática,
Passei pela UEMP nas minhas especializações, tanto em gestão quanto em educação matemática. Passei pela UEMP no meu mestrado. Então, assim, eu devo à sociedade o que me foi fornecido. Então, eu tenho que devolver isso para a sociedade. Eu sou uma funcionária pública, né? Juramentada, decretada, né? Com resolução publicada em diário, como acontece com qualquer concursado. Então, assim, é da minha profissão. Eu preciso devolver isso com qualidade, né? Eu não posso entregar meia boca, eu não posso entregar de qualquer jeito. Eu tenho que devolver à sociedade o que me foi fornecido. E com qualidade. Eu sempre busco a excelência, sempre, sempre. Nem sempre alcanço, quase nunca. Porque eu sempre acho que eu preciso melhorar naquilo. Eu tenho uma reflexão sobre a minha prática educativa muito grande. Mas é mais ou menos esse o caminho. É um conselho muito bom, né? Devolva o que te foi dado. E devolva com qualidade. Né? Já que já vai bem. Ô, professora, a senhora conseguiu nesses anos separar muito bem esses dois mundos do profissional e o mundo da família, o mundo da vida. Sim. Mas teve alguma coisa que a senhora aprendeu em sala de aula que a senhora falou, isso aqui eu vou levar para a vida? Ou o jeito de se relacionar, por exemplo, com as suas filhas, ou com o seu marido, ou com outras pessoas da sua vida? Teve alguma coisa que você aprendeu e falou, nossa, aqui eu tive uma revelação do que eu devo fazer? Ai, Felipe, eu acho que o cotidiano, viu? O dia a dia, mas eu sempre absorvo coisas boas, né? Quando eu vejo o jeito calmo do Cauã, por exemplo, né? Quando eu vejo o jeito curioso do Felipe, né? Quando eu vejo o jeito todo extrovertido do Yurik, né? Aparece na câmera, tá na câmera da Cláudia? Aparece ali para o pessoal ver quem que é. Vem cá, vamos lá, ó. Enfim, então assim, é um aprendizado diário, constante. Então assim, tudo que eu vejo de bom, eu pego, né? Às vezes alguém fala alguma coisa e fala, gostei, peguei pra mim, né? Isso aí eu vou repetir, vou replicar, hein? Né? Então assim, sempre, né? O que é de bom, eu sempre levo pra mim, levo para mim. E também o que não me interessa, eu tenho uma ideia muito clara de que eu não quero aquilo. Então fica lá, no cantinho dele. Inclusive, professora, a senhora falou que não é apaixonada pela área. Mas lá no início, professora, quando você estava terminando o ensino médio, começando a primeira formação da senhora, você começou por você gostar daquilo ou você começou mais pensando assim, na carreira, no dinheiro? O que pesou mais na balança, na verdade? Porque muitas das vezes é equilibrado, né? Enquanto criança, filha de agricultores, neta de agricultores, né, meus irmãos, acho que os únicos que destoaram da profissão foi eu e minha irmã. Eu sou professora de matemática, ela é professora de artes. Os demais, todos agricultores, né? Então, assim, como eu cresci nesse meio, eu me lembro que eu era encantada pela profissão de agrônomo, né? Inclusive, no meu primeiro vestibular da UEL, eu prestei para agronomia. Mas, né, que não deu certo, né? Eu com certeza teria que fazer um cursinho, apesar de eu ter tido um ensino médio muito bom. Como não deu certo, quando eu fui fazer o vestibular da UEMP, né, que na época era FAFCOP, aí eu fui olhar o que tinha. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu fui olhar o que tinha uma empregabilidade melhor, né? Então, assim, eu poderia me dar muito bem com economia, com contábeis, né? Mas eu sempre tive uma ideia muito clara, onde eu posso me encaixar melhor, né? E então, eu fiz, sim, um estudo meio que mental, daqui da cidade. Se eu me formasse em contábeis, quais as possibilidades de emprego eu teria? Se eu me formasse em economia, quais as possibilidades de emprego eu teria? Né? Até mesmo agronomia. Né? Aí eu notei que professor precisava muito. E era o que estava ao meu alcance. Porque se eu fosse fazer uma faculdade que exigisse um tempo integral, eu teria que morar lá em Londrina. Né? E exigir não só de mim, mas dos meus pais também. Né? Então, eu optei pensando, sim, no mercado de trabalho. Eu precisava também ingressar no mercado de trabalho logo, tanto é que no segundo ano da faculdade eu já consegui aula. Né? Então, teve, sim, essa ponderação do que financeiramente seria a curto prazo, digamos assim. Né?
Inclusive, professora, com essa experiência toda da senhora, você tem algum conselho para todos os jovens aqui que estão nos ouvindo? Porque um dos objetivos aqui desse podcast é esclarecer as dúvidas de muitos jovens, inclusive das minhas e do Felipe. Né, Felipe? Passar isso adiante. A senhora, para esses jovens que agora estão no 3º ano, estão saindo aqui da escola, indo para uma faculdade, indo para um mercado de trabalho, ou querendo escolher a sua vida, por assim dizer. Sim. A senhora tem um conselho para dar para eles? Vocês sabem que eu brinco na sala, né? Que eu falo que eu não dou conselho, que o conselho é vendido, não é dado. Né? Na revistinha do Avon, lá nas últimas páginas, tem um monte de livro, né, de autoajuda que é livro de conselho. Mas é brincadeira, tá, gente? Se eu puder contribuir, conte sempre comigo, né? Eu acho que é clichê falar, porque todo mundo vai falar a mesma coisa. É o não desistir, é encarar, é buscar seus objetivos. Eu tenho um determinado plano. Olha, eu quero fazer vestibular para tal coisa, para tal profissão, né? E não deixar com que barreiras interrompam isso, porque vai aparecer muitas barreiras, vão aparecer muita coisa, né, para te tirar do caminho, dificuldade financeira, familiar, compromissos extras. Às vezes você entra numa faculdade e você não gosta, às vezes você não quer fazer uma faculdade, né, você quer ir para o comércio, você quer ir para a indústria, afinal de contas vocês estão em cursos técnicos e está tudo bem, não tem problema, tá? Uma coisa que eu digo sempre para vocês, né? Vai em frente, segue, né? Mas segue com propósito. Tudo que a gente planeja dá certo? Claro que não. Claro que não. Claro que não, é o nosso verbo, tá, gente? O professor de português não pode ouvir. Claro que não, né? Mas se é planejado, a probabilidade disso dar certo é muito grande. Tá? Então, planeje e vá atrás. Uhum. Tem o plano B. Mas é plano B. Né? Vai em busca do A. É bom ter um plano B, né? Com certeza. Se não der certo aqui, eu tenho para onde ir, eu tenho para onde voltar, né? Exato, tenho para onde voltar é boa. Adoro, tenho para onde voltar. Foi uma coisa que meu pai me falou. Olha, eu moro no sítio aqui, tá assistindo, não sai. Você vai lá fazer sua vida, você vai estudar, vai trabalhar. Mas se não der certo, eu já te ensinei tudo que você pode trabalhar aqui. Então, você tem para onde voltar. Exato. Então, é o tal do plano B, sempre bom ter para onde voltar. Sim. Professora, antes da gente prosseguir para algumas perguntas, que a gente tem 4 perguntas, eu não sei se a senhora já viu. Olha só, que beleza. É bom pegar as pessoas de surpresa. A senhora tem alguma história, assim, tipo, muito mirabolante que a senhora queira contar? Nossa, eu tenho várias, mas daí eu deixo para contar na sala, para aula. No seu tempo, quiser contar mais 20 minutos, 40, 2 horas aí, à vontade. Não, mas eu vou guardar as minhas histórias mirabolantes para nossas aulas, tá? Porque vocês veem que de vez em quando, assim, de um assunto, né, surge ali e a gente para a resolução no quadro e começa a comentar sobre aquilo, né? Mas eu vou fazer um comentário em cima dessa pergunta, né? Quem é meu aluno já deve ter percebido que eu não me abstenho do mundo lá fora. Né? Não é só matemática pela matemática. Eu tento tornar ela leve, vocês veem, a gente dança, a gente canta, a gente decora fórmula, a gente cola cartaz na parede, chuta lata de lixo, dá soco no quadro. Né? Professora, eu pergunto, você entendeu? Ele diz, entendeu. Eu digo, entendeu nada que eu conheço tua cara. Aí a gente vai lá, senta junto e faz, né? É mais ou menos por aí, tá? A gente faz acontecer. Mas a minha aula, ela não é alheia ao que acontece lá fora. Ela não é alheia à política, ela não é alheia a acontecimentos da sociedade, ela não é alheia a políticas de governo que podem favorecer vocês, alunos, né? Como possibilidades de ingresso em universidade. Então, assim, eu sempre busco agregar valor, né, as minhas aulas, além do conteúdo de matemática. Se vocês, todo mundo que está aqui na vida escolar, ao entrar na sala do 3º ano, vai notar que tem uma lista de dicas para o 3º ano. Olha os conselhos que não são vendidos, são colocados lá para a professora Cláudia. Tem uma série de dicas para os alunos seguirem durante o 3º ano. Né? Por exemplo, né, assista pelo menos um telejornal na semana. Aí outro dia, né, uma história mirabolante. Eu não vou assistir o Jornal Nacional. Eu falei, não tem problema. Mas eu não gosto do Jornal da Record. Eu falei, não tem problema. Você tem jornal em todos os canais de TV. Né? O controle existe para mudar de canal. Né? A gente não é obrigado a ficar no jornal tal se a gente não concorda com as ideias deles. Né? Mas é fundamental você saber o que está acontecendo.
né? A sua vida não se restringe só ao seu mundinho, tem coisa acontecendo lá fora, né? Ontem mesmo estava comentando numa sala sobre a reunião dos líderes para ver, né, se eles concordam, entram num acordo para acabar com a guerra da Ucrânia ali, né? Do que isso me interessa muito? São vidas, né? É a parte econômica do país, tá? Do mundo como um todo, né? Você se interessa pelo que acontece lá na Venezuela, lá nos Estados Unidos? Óbvio, né? Mas você concorda com o presidente tal, o presidente fulano, ciclano? É aquela história, né, gente? Eu posso não ter votado no comandante do avião, mas eu estou lá dentro, quero que ele caia. De jeito nenhum. Né? E é uma hierarquia. Independente de quem é o governo, né, se deve um respeito, nós temos leis, né? O nosso país é muito embasado em leis, inclusive eu acho um exagero, já que Deus deixou os 10 mandamentos, apesar de que a gente criou o 19º, né? Quem multiplica, passarás. Dividir. Pois é, aí está o mandamento. Agora nós criamos o 30º também, né? Olha lá, o 30º, né? Você lembra de qual que é? Quem é potência, passarás. Raizando. Enfim, né? Se não houvesse digamos assim, né, tantas divergências, se houvesse mais respeito com o pensamento do próximo, talvez não fosse preciso tantas leis. Mas o nosso país é muito bem amparado e a gente não pode ficar alheio a isso. Né? Nós não vivemos só aqui dentro do colégio. Inclusive, o nosso colégio é uma política pública. Né? Tem essa mega estrutura graças a uma política de algum governo. Né? Tem formação para professor? Tem, graças a políticas públicas de governos. Tem FIES? Tem, graças a políticas públicas. Né? Tem remédio na farmácia? Tem, na farmácia, né, pública. Tem algum remédio lá? Tem, graças a políticas públicas. Então, a gente tem que saber o que acontece lá fora e a gente tem que trazer isso também. Né? Com certeza. Vamos passar para as perguntas, Gama? Vamos. Quer começar? Começo? Então, pode começar. Que medo. Vamos lá, professora. Não precisa ficar com medo, professora. Tranquilo. Calma. Nossa primeira pergunta, professora. Professora, nessa conversa, tanto eu quanto o Felipe, tanto todos que estão ouvindo, nós percebemos que a senhora traz uma bagagem imensa. E em meio a essa bagagem, professora, o que foi o que mais marcou na sua vida? O evento que você pensa, isso aqui ficou anexado. Marcou. Pode ser da vida profissional, sim, como professora. Pessoal, qualquer evento. Tá. Eu acho que da minha vida pessoal foi o nascimento das minhas filhas. Né? Que eu falo que o que me trouxe até aqui foram elas. Então, na vida pessoal, acredito que, acho que para todas as mães, o nascimento de um filho, né, no meu caso das duas, é algo assim que é imensurável, não tem como medir. Né? E profissional, eu falo de boca cheia, que é quando eu consegui passar no concurso. Tá? Tanto no primeiro, principalmente no primeiro. Né? Eu era recém-formada, então a probabilidade de eu passar não era tão grande. Eu tinha acho que 3 anos de formação, 3 anos de formação, a probabilidade não era tão grande. E eu me dediquei, eu passei a estudar, eu estudei mais o edital do que o próprio conteúdo. Né? Então ali foi um marco muito grande na minha carreira, porque daí eu me vi assim, consegui o respeito enquanto profissional, porque eu adquiri direitos, né, enquanto profissional. Então, assim, eu sempre brinco, eu falo assim que hoje em dia, né, eu sou tutora de universidade, eu trabalho com a Fundação Araucária, mas, assim, digamos assim, né, o meu alicerce é o Estado. Meu alicerce são minhas 40 horas do Estado. Então, assim, eu procuro fazer bem feito, tudo do Estado em primeiro lugar. Né? Vocês são prova disso, porque vocês vivem isso comigo todo dia. Né? Entregar tudo com muita pontualidade. Eu sou muito Caxias, digamos assim, né? Com pontualidade, tanto na entrega de documentação, quanto estar na sala com vocês. Vocês vão ver que vocês sabem disso, raramente eu falto. Né? Dizem que professor de matemática não pega nem gripe. Mas é esse compromisso. O que marcou mesmo assim, na vida profissional foi a partir do momento que eu passei no concurso. Né? Isso já há muitos anos atrás. Acho que não convém falar quantos anos atrás foi. Porque desses 24 anos de carreira, alguns anos foram enquanto contrato seletivo, né? PSS, né? Que a gente fala na época. Naquela época era CLT, que era registro em carteira. Hoje em dia é um contrato. Né? Mas foi o que mais marcou. Acredito que
esses dois eventos. Nascimento das minhas filhas na vida pessoal e o concurso na vida profissional. Que bacana, professora. Felipe agora vai continuar com a segunda pergunta. Professora, o Cauã já falou do momento mais marcante da vida. A senhora... Nossa, é até difícil perguntar uma pessoa com tanta bagagem assim. Meu Deus. Não, calma. A senhora ainda carrega alguma dúvida? Por exemplo, eu imagino como é que vai estar o mundo daqui a 20 anos. Eu imagino como a educação vai ser daqui para frente. Se eu estou certo no que eu estou fazendo. A senhora tem alguma dúvida desse tipo? Uma dúvida grande. Pode ser da vida, da carreira. Sim. Como eu falei para vocês, que eu trago a bagagem do mundo lá fora para dentro da sala de aula também. Então, acontece sim. Né? Eu falo que todo mundo tem um pouquinho de filósofo, né? Por quê? Como será? Como estará? Né? E a educação, eu não posso dizer assim, eu não me preocupo porque daqui a alguns anos eu vou estar aposentada. Isso não existe. Né? Eu talvez daqui a alguns anos não estarei mais fazendo parte do corpo educacional de uma instituição, mas os profissionais estão vindo, as crianças estão vindo, isso é progressivo, né? Então, eu penso sim, quando eu vejo algumas situações, eu penso, nossa, daqui a tanto tempo, como estará isso? Né? Como eu falei para vocês, eu reflito muito sobre a minha prática profissional e isso me leva a pensamentos como esse. Né? Não é uma coisa que me absorve o dia todo, mas eu tenho preocupação com o meio ambiente, eu não posso falar que eu tenho preocupação com o físico, porque vocês sabem que eu não sou chegada à academia. Mas façam, gente, eu não sou exemplo, tá? É um dos meus planos, está ali na listinha, né? Mas as pessoas precisam se preocupar, sim, com a educação do seu filho, precisam se preocupar com o que está acontecendo, né, na parte climática, que muita gente diz que não existe, né? Isso aí é fantasia, isso é marketing, existe sim. Né? Outro dia eu até comentei que eu toda a vida morei na Jangada, a gente pescava nos riozinhos lá de peneira, e esses dias eu vindo de Cornélio, lá por dentro, né, que daí sai ali na Jangada, que vem sair aqui dentro da cidade, e eu notei 2 rios que eu pescava quando criança não existem mais. Então, assim, e é uma coisa pequena ali aqui da nossa região. Né? Então, assim, acontece sim. Tá? Então, eu me faço muitas perguntas, sim, né? E eu tem um pensamento, né, uma fala, na verdade, de Paulo Freire, que muitos criticam, mas eu tenho profunda admiração, respeito, porque ele fez realmente uma revolução na educação no Brasil, e tem uma fala dele que todo mundo usa, fala assim, a educação transforma o mundo. Não, a educação não transforma o mundo. A educação transforma a pessoa. Você, o Cauã, transforma o Felipe, transforma o Yurik, e vocês vão contribuir para a família de vocês, né, para o trabalho de vocês, e todo esse conjunto na comunidade faz com que o mundo fique melhor. Mas a educação transforma o indivíduo, né, é pessoal de cada um. Né? As pessoas usam muito a palavra conscientizar. A palavra conscientizar, ela tem muito peso. Você não conscientiza ninguém, você sensibiliza a consciência de cada um. Então, esse pensar em coisas que acontecem, muitas vezes me traz para a sala de aula com um assunto que surge no sentido de sensibilizar você, de fazer você ter um olhar sobre o que está acontecendo. Né? Agora, a consciência não, a consciência de cada um. A partir da sensibilização, você vai formar a sua consciência. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com a palavra conscientizar. Né? Mas, sim, me preocupo, sim. Inclusive, professora, a nossa terceira pergunta reside justamente no como vai estar. Hoje, a professora já carrega uma bagagem de uma carreira em concursada de 24 anos, mas muitas das vezes, na verdade, eu imagino que todo mundo imagina como vai estar o futuro, como a professora já comentou. E agora eu lhe pergunto, professora, daqui a 20 anos, como você se vê? Como vê a vida? Como você se vê vivendo? Chegou onde eu queria agora. Ixi, eu me vejo aposentada. Olha, que passe um anjo aqui, né? Me vejo aposentada, com muita saúde, que o anjo passe de novo. Né? Com muita saúde, né?
eu espero ter contribuído o suficiente para ver os meus alunos que passaram por mim bem, né? Por exemplo, hoje, quando eu entrei aqui, o Felipe estava comigo, nós encontramos a secretária, ela comentou sobre as minhas aulas. Então, assim, eu dei aula para ela há mais de 15 anos atrás. Então, é isso que eu espero. Quando eu encontrar os meus alunos, que eles estejam muito bem. Né? Eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, pelo amor de Deus, né, gente? Vai fazer medicina, vai para geriatria, né? Que é para cuidar da professora, né? Ontem alguém do agro, lá do terceiro agro, brincou que ia ficar milionário, não sei o quê. Eu falei, pelo amor de Deus, me busque de helicóptero para dar uma volta. Tá? Então, assim, né? É isso que eu quero. É o que eu mais quero. Né? Pensar, visualizar, vislumbrar que todos que passaram pelas minhas mãos estejam muito bem. Né? Ai, professora, eu não fiz faculdade. Está tudo certo. Né? Você está bem. Está tudo certo. Né? Esses são os 20 anos da Cláudia. Inclusive, dá um nome de livro, né? 20 anos de Cláudia. 20 anos de Cláudia. Eu sempre digo que eu vou fazer um livro das pérolas das minhas aulas, né? Que acontece cada coisa nas minhas aulas, gente, vocês não têm ideia. E eu sempre digo que eu vou fazer um livro das pérolas, né? Agora, recentemente, teve uma pérola... Nossa, vou contar aqui. Apliquei prova numa sala, recolhi, fui embora para minha casa, no outro dia corrigi. Quando eu entro na sala de novo, o aluno me tira a prova do bolso. O professor, eu esqueci de te entregar ontem. Como assim? Nunca vi isso na minha vida. Uma pessoa que não entrega a prova, leva a prova para casa. Professor, não deu tempo de abrir em casa. Eu não quis incomodar a senhora na outra sala. Então, eu dobrei a prova, botei no bolso, levei para casa, hoje eu trouxe. Meu Deus. Então, tem umas pérolas inusitadas que acontecem, só comigo eu falo, né? E que eu pretendo publicar um livro. Sabe que eu já tenho um rascunho de algumas pérolas, né? A história do Denis, né? Do David, que eu pedi para buscar água. Ele voltou com um copinho de... Ele demorou muito. Lá no Barão. Aí eu tô lá numa sala, puxo assim a cabeça para fora para observar o corredor e lá vem David. 6º ano, pequenininho, isso há muitos anos atrás, concentrado com o copinho na mão e o dedinho lá dentro. Mexendo a água, né? Aí ele chegou para mim, professora, sua água. Eu falei, muito obrigada. Professora, eu vou pôr aqui. Quer tomar? Eu falei, já eu tomo. Ele ficou a aula toda, professora, toma água. Professora, toma água, né? Enfim, né? São pérolas... Eu não tomei, tá, gente? Mas se eu não tivesse visto, teria tomado, né? A partir de então, ninguém mais busca minha água, né? Mas, enfim, são pérolas que acontecem durante a vida acadêmica e que eu falo, gente, eu vou publicar um livro, que é cada uma mais inusitada que a outra. Ele tá misturando pra água ficar boa. Assim, homogênea. É pra não dar diferença. É, pra tirar a cor da água. Ah, pra tirar a cor. Ô, professora, esse programa vai durar muito mais do que a gente. Essa gravação vai durar muito mais do que eu, do que a senhora, do que o Cauã, do que o Yuri, que tá de técnico audiovisual. É um bom título. Tá de técnico audiovisual para nós hoje. Qual que é a mensagem da senhora para, sei lá, as pessoas daqui a 50 anos que vêm esse programa, as pessoas daqui a 100 anos? É uma pergunta muito boa. Sim, muito boa. Nossa, faz a gente pensar demais. Demais mesmo. Nossa, uma mensagem para eles. Respeitem seus pais, né? Respeite a hierarquia dentro do seu trabalho, porque quando você for o chefe, né, você vai ver que tem um peso aquilo, né, aquele cargo. Então, assim, mantenha o respeito pelo diferente, que você acha que é diferente, mas não é diferente, né? É o jeito com que o outro se veste, a opção sexual. Tenha respeito pelo outro, né? Eu acredito que esse é a chave para a humanidade continuar vivendo bem, né? Eu sempre brinco assim, que quando me cabe, bem, quando não me cabe, eu me recolho a minha insignificância. Às vezes eu falo para o meu aluno, recolha-se a sua insignificância. Né? Enfim. Fala mesmo. Enfim, né? Esse meu dizer, na verdade, é para você fazer a sua parte. Então, assim, eu acredito que para a humanidade se manter, com tantas guerras que estão acontecendo, né? Apesar de que a gente foca em 2, 3, mas hoje em dia existem mais de 30 guerras no mundo, né? Guerras civis, guerras internas. E então, assim, para que nós consigamos continuar vivo, a chave é o respeito. Respeito pelo meio ambiente, respeito pelo próximo, é o respeito. Né? Então, acho que não seria uma frase, seria uma palavra, respeito. E eu sou muito de pedir para as pessoas entenderem o significado da palavra. Né? Então, quando eu falo lá, estou dando uma aula para vocês, olha, isso aqui é o produto. Eu já paro e falo, opa, produto é o resultado da multiplicação. Então, eu quero que as pessoas entendam o significado da palavra. Então, entender, como eu falei, né, de consciência e sensibilizar, né?
É importante você entender o que é a palavra. Então, quando eu digo respeito, entender o sentido literal, contextualizado do que é o respeito para poder a humanidade sobreviver. Com certeza. Bom, chegamos... Que horas são? 6h20. Esse rendeu, hein? Passou muito rápido, gente. Parece minhas aulas. Isso acabou. Às vezes eu estou dando aula, baixo assim, eu falo, como assim? Mas Eu já? acabei de entrar. Né? Tem uns alunos falando, graças a Deus. Eu falo, não fala na minha frente, deixa eu sair. Né? É constrangedor falar para o professor de matemática, graças a Deus, que sua aula acabou. Né? Ó, queria falar nada não, mas aula de português demora bem mais que de matemática. Não, eu não falei isso não. Tá. Vamos lá. Para aquela câmera ali agora. Sim. Ah, aquela câmera grande ali. Bom, começar primeiro para o convidado. Professor, a senhora passa seus recados finais, pessoal. Quiser agradecer alguém, passar as redes sociais, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, o que a senhora tiver. Para aquela câmera lá. Não, primeiramente eu preciso agradecer a vocês, né? Eu confesso a vocês que foi um convite assim que me pegou de surpresa e eu fiquei, nossa, mas eu? Quem sou eu na fila do pão, né? Não é assim que vocês falam, né? Eu falei, nossa, que delícia. Falei, deixa eu olhar aqui, daqui a pouco eu tenho aula. Então não posso me estender muito, né? Mas, enfim, né? Que delícia que me chamaram, né? Então, eu preciso agradecer a vocês o convite e o trabalho de vocês, né? Isso aqui é algo que vai além dos muros da escola, né? É vida, é o que acontece, né? Nós não somos profissionais mecânicos, né? Nós somos humanos, a gente tem vida lá fora. Né? Então, assim, agradecer muito a vocês por esse trabalho genial, né, espetacular que vocês estão fazendo e pedir, né, a Deus que abençoe a cada um de vocês, aos meus alunos, todos eles, os que passaram por mim, os que estão comigo, os que virão. Né? É a gratidão, né? Não é o obrigado, é a gratidão, é o sentimento de agradecimento por estar vivendo tudo isso aqui. Né? Isso aqui é uma consequência de um sucesso que vocês vêm construindo já há algum tempo. Né? Então, é gratidão e parabéns. Aí, que beleza. Quer passar um recado, Gal? Eu também só tenho a agradecer a professora. O prazer é todo nosso também, de receber uma pessoa, tanto uma profissional tão admirável como a senhora. Como eu sempre desejo a todos que Deus abençoe. E hoje eu não tenho nenhuma mensagenzinha. Hoje não? Hoje não. Olha só. Vou deixar espaço pra você, Felipe. Hoje tinha que ter me avisado antes, cara. Aí eu não tinha pensado durante o programa. É legal pegar o pessoal de surpresa. Nossa. Você vê, igual a professora falou, né? Devolva o que te foi dado. Mas... De bom, tá? De bom, não, de bom. Com certeza, com certeza. Pessoal, esse foi o quarto? Quinto? Quarto. Certeza, quarto. Eu falei quarto, ué? Ah, não, então tá bom. Se você disse, eu acredito. Pessoal, esse foi o nosso quarto programa. Como ficou pra minha vez a mensagem agora, o Cauã deu as 3 primeiras mensagens por ter me avisado que não ia continuar. Mas tá, pessoal, como o professor disse, respeitem uns aos outros, porque é assim que o mundo se constrói. O mundo se constrói através de relações e relações se constroem através de respeito. Então, é isso de mensagem que eu tenho. Respeito, pessoal. Que todo mundo se dê bem na vida. Porque se todo mundo se desse bem, não tinha briga, não tinha problema, dava tudo certo. Esse foi o final do nosso quarto programa. A gente vai lançar ele algum dia, daqui a 2 semanas, porque tem o prefeito para essa segunda-feira e para outra segunda. Aí a professora Cláudia vai poder mandar para todo mundo, postar no Facebook, postar no Instagram. Eu apareci no podcast. Bom, obrigado, pessoal. Não, marca sim. Antes de eu falar das redes sociais, eu não sou muito conectada às redes sociais, né? Mas tem lá meu Instagram, Cláudia Pelati, eu posto algumas coisas do projeto da Fundação Locária, algumas coisas aqui do colégio, né? Reposto, editais que eu vejo que são do interesse dos meus alunos, eu reposto, né? Trabalhos como esse que vocês fizeram aqui, que vocês fazem aqui, então fica aí, né? @Cláudia Pelati, mas eu confesso a vocês que às vezes eu demoro dias para ir lá no Instagram. Tá bem? Obrigada. Tá bom. Obrigado, pessoal. Quarto programa finalizado. Obrigado pela atenção. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal.